Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês mais uma vez os assuntos da semana, né? Os assuntos que de alguma forma vão impactar a vida de vocês, vocês empresários, vocês que trabalham com a área tributária, com a área fiscal, e o que pode ser útil para vocês também, tá certo, gente? Essa semana não consegui postar nenhuma notícia, mas a gente sabe que a reforma tributária é o assunto da vez, é o assunto da semana e provavelmente vai ser o assunto até o final do ano, né? Mesmo porque ainda está sendo aprovada, né? Ainda vai ser aprovada, inclusive, no Senado. Então, ainda tem muita coisa para rolar até o fim desse ano. Bom, gente, antes de começar o assunto que eu separei, que é a reforma tributária, os impactos, as principais dúvidas que surgiram depois dela, peço que quem estiver me acompanhando pelo Instagram, dê aquele joinha, curta, compartilhe, salve a informação para que você possa ver depois com mais calma, no horário mais adequado para vocês. A mesma coisa quem estiver me acompanhando no YouTube, no meu canal, Marcolino Tex, peço que faça a mesma coisa, compartilhe e mande aí para o maior número de pessoas. Se inscreva no canal, é importante para que você seja alertado desse vídeo e dos próximos vídeos também, tá certo? Aperte o sininho, que também é legal, que você acaba recebendo a notificação no mesmo momento que eu posto o vídeo, tá certo? E quem estiver me acompanhando também pelo LinkedIn, que agora eu estou também colocando os vídeos lá, peço que também compartilhe com o maior número de pessoas, para que você também possa compartilhar essa informação, tá bom? E vamos aos assuntos que eu separei, né? Ou melhor, ao assunto que eu separei, que é a reforma tributária e as principais dúvidas. Hoje, para você ter uma ideia, hoje eu entrei no Valor Econômico, e lá no Valor Econômico tinha uma notícia bem interessante, né? Basicamente assim: o governo pretende enviar ao Congresso 4 leis complementares para finalizar a reforma tributária. Então é assim, pessoal, depois que a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados por duas sessões, 2 turnos, agora ela vai ser apreciada pelo Senado. Então a PEC, que é a proposta de lei complementar, vai ser apreciada pelo Senado, que vai ser provavelmente colocada lá a partir de agosto. A intenção é que ela seja aprovada até o final desse ano, tá certo? E depois disso, o que acontece, Depois disso é necessário ter a aprovação de leis complementares, Leis que vão dar as diretrizes de como vai ser a tributação dessa reforma, qual vai ser a alíquota, qual vai ser a base de cálculo, entre outros pontos. E está previsto pelo menos 4 leis complementares que serão utilizadas para criar uma base para essa tributação. A primeira lei complementar, ela vai falar sobre o IVA, provavelmente vai falar sobre a base de cálculo, quem é o responsável pelo pagamento do imposto, quais são as alíquotas, se vai ter uma alíquota de referência para que os estados tenham, se eles podem tributar a mais ou a menos, Tanto os municípios também, que eles vão também trabalhar com as questões dos serviços, Então vai ter essa lei complementar que vai falar sobre o IVA. A segunda lei complementar, que está prevista para ser colocada também, vai ser uma lei que vai falar sobre o Conselho Federativo, que é aquele conselho que vai reunir estados e municípios para formar aí um comitê, como se fosse o comitê do Simples Nacional, que vai colocar ali as diretrizes, como que vai ser a fiscalização, como vai ser a distribuição das receitas. Então, nessa lei complementar, eles vão tratar sobre esse assunto. A terceira lei complementar vai falar sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso é interessante, porque com a saída aí dos incentivos fiscais que os estados concediam, inclusive para atrair as empresas para o seu território, eles vão provavelmente perder a arrecadação. Então, por isso vai ser necessário criar um fundo de desenvolvimento para esses estados. E nessa terceira lei complementar, vai ser colocado aí como que vai ser feito esse fundo, Como que vai ser a distribuição, qual que vai ser aí a regra para distribuir esse fundo que vai ser criado, tá bom?
E para finalizar, chegando na quarta lei complementar, está previsto a forma, né, e como que vai ser a distribuição, ou melhor, a compensação dos créditos acumulados de ICMS, que por algum motivo ou por alguma hipótese restar aí até o final da transição, tá? Lá para 2032, se uma das empresas ou contribuinte, né, possui um saldo credor na sua escrita fiscal, vai ser colocada aí as regras de como ele pode aproveitar esse crédito na nova tributação, no novo IVA, né? Então, está previsto pelo menos 4 leis complementares para regular a reforma tributária, né? A primeira parte aí da reforma tributária. O prazo para entrar em votação, né, lá na Câmara dos Deputados, vai ser a partir de fevereiro de 2024, depois aí do recesso dos nossos deputados, tá bom? Está prevista, né, uma alíquota referencial, isso é interessante, mas os estados e os municípios têm, é claro, a competência de regular qual que vai ser a alíquota que eles vão adotar no seu território, tá bom? Mas na ausência dessa publicação pelos estados e municípios, o contribuinte ele vai acabar utilizando a alíquota referencial, que vai estar prevista na lei complementar, tá certo? Deixa eu ver se eu anotei mais algum ponto. Não, é isso. Para esse ponto é isso. Outro ponto é sobre a preocupação, né? Inclusive a Simone Tebet vem fazendo declarações sobre isso, sobre a questão do setor de serviços, né? Como eu comentei no vídeo anterior, provavelmente as empresas industriais e também o comércio vão aproveitar muito da reforma tributária, porque eles costumam comprar insumos e mercadorias, e agora com o princípio da não cumulatividade sendo aplicado na essência, né, em todos os recursos de entrada, vai facilitar muito aí a questão da redução da carga tributária para essas empresas, as indústrias e o comércio. Então, provavelmente elas sairão na frente de quem é prestador de serviço. O prestador de serviço, por sua vez, está um pouco preocupado, né? Alguns setores que são prestadores de serviços estão previstos aí uma redução na carga tributária, mas outros não, né? E esses setores aí estão preocupados e pressionando o governo para que crie aí também algumas exceções para esse tipo de tributação. E a Simone Tebet, em contrapartida, se preocupa bastante, porque se começar essa onda aí de abrir exceções para determinado setor, isso pode ser que a alíquota base do IVA aumente, né, para compensar aí essa diferença na arrecadação. Então ela vem aí preocupada nesse ponto e, em contrapartida, as empresas de serviço estão pressionando bastante, já que a proposta ainda está em discussão no Senado. Então pode ser aí que alguma coisa mude com a proposta sendo apreciada pelos nossos senadores, tá certo? Outro ponto aqui é sobre a segunda parte da reforma tributária, né? Está prevista para ser encaminhada em agosto desse ano, que é a reforma relacionada ao imposto de renda, né? Vai ter aqui algumas alterações no imposto de renda. Pelo que eu lembro, o texto ainda não foi publicado, né? Provavelmente vai ser publicado aí nos próximos meses, mas pelo que eu lembro, o impacto direto para as empresas vai ser relacionado à tributação da distribuição de lucro e também dos dividendos, né? Então aí eles estão querendo trazer aí algumas regras para a tributação dessas operações que hoje a gente não tem, tá certo? E como fica o lucro presumido depois da reforma tributária? Gente, a gente sabe que o lucro presumido, ele tem aí o PIS e COFINS, né? E tem imposto de renda e contribuição social, mas a grande diferenciação que a gente sempre nota no lucro presumido é a questão do PIS e COFINS. Ele não utiliza crédito, né? E por isso ele utiliza aí uma alíquota menor, que é de 3,65, juntando as duas contribuições. Tá. Se a gente praticamente não vai ter mais esse regime cumulativo, né, onde eu não tomo crédito, como que fica o lucro presumido? Em regra, gente, ele vai acabar adotando a mesma regra do lucro real, né? Então, provavelmente, ele vai ter aí uma alíquota majorada, né, para sustentar aí os créditos que ele vai passar a receber.
então ele não vai ter mais essa diferenciação com o lucro real. Então, provavelmente, a única diferença talvez aí do lucro real com o presumido seja o teto de faturamento, tá bom? Então, esse é o ponto que faltava aí para alinhar sobre a reforma tributária para esse regime, o regime do lucro presumido. Bom, gente, o vídeo hoje é curto, né? Eu acabei não postando informações para vocês aí no Instagram, mas eu também trouxe alguns pontos que são novidades também, tá, gente? A gente tem outros assuntos aí que estão surgindo. Eu estou recebendo também algumas perguntas sobre a reforma tributária. Provavelmente no meio da semana, caso a gente consiga aí gravar um vídeo rápido, como eu fiz aí na quarta-feira, a gente coloca mais uma informação para vocês também. É isso, pessoal. Um grande abraço, um bom final de semana para vocês e até a próxima. Até mais.